Olá, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical. Bem, essa aula que eu ministro sempre aí é no slide, né? Você vai ver aí que é um slide em PowerPoint com animações e você pode adquirir esse slide no site ebdemfoco.com/slide. Se você entrar em ebdemfoco.com, vai ter um link lá, né, para você ir até o slide. E é uma assinatura mensal que você tem acesso ao slide em PowerPoint e a um curso de capacitação de professor da escola dominical, que é os 4 Cs da educação cristã. Um curso que vai treinar você, que você vai aprender nesse curso a ser um professor melhor, um professor mais capacitado. E você vai ter acesso aos slides em PowerPoint que você vai usar na sua igreja e vai ser uma bênção, tenho certeza. Entra lá no site ebdemfoco.com que você vai aí ver aí os slides, ver a qualidade e vai ser uma bênção na sua vida, eu tenho certeza disso. Se você é professor, tente aí ministrar uma aula com slide, use a TV, conecte a TV aí no computador com cabo HDMI. Tem como conectar até no celular, tem um mini HDMI que você pode fazer isso e usar o slide na sua igreja. Bem, começando a aula aqui, é a lição número 1 do primeiro trimestre do ano 2017. Com 16 na cabeça ainda, é 2017. Nós estamos entrando aí na primeira lição. Esse domingo vai ser um pouco complicado pelo fato de que é a virada do ano, né, de sábado para domingo, e aí muita gente, né, a maioria das igrejas tem, né, um culto da virada, e aí isso vai prejudicar a aula no domingo, mas eu acredito que essa aula vai acontecer nas igrejas, nem que aconteça na segunda, na terça, na quarta, mas vai acontecer. E essa aula é importante, essa revista em si é importante porque é a revista que fala do fruto do Espírito Santo. Então, a gente fala muito de batismo no Espírito Santo, mas o que realmente caracteriza o crescimento espiritual do crente é o fruto do Espírito. Então, essa lição, essa revista, né, é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, esse é o título da revista mesmo. Se você pegar a sua revista e na capa dela está lá As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. E aqui nessa lição número 1 é um resumo do que a gente vai ver em todo o trimestre. Essa é a lição número 1 que traz como esse título também As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. A gente vai entender nessa lição, né, o que são as obras da carne e o que é o fruto do Espírito e como que o crente faz para desenvolver isso aí. Vamos lá. O texto áureo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, e ele coloca esse versículo aqui, quando ele fala, né, lá das obras, ele está dentro do contexto aí da passagem que ele está falando das obras da carne e as obras do Espírito. E ele fala, andai em espírito, ou seja, andai no Espírito. A gente vai entender o que isso realmente significa para a nossa vida. Verdade prática: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Então todo crente precisa vencer a carne, e para isso ele precisa andar em espírito. Leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas 5:16-26. E eu não costumo fazer essa leitura porque eu suponho que você já fez, e é para ganhar tempo, né? Ganhar tempo aqui nessa aula. E a gente vai explorar essa passagem dentro da lição. Então faça essa leitura aí e tenho certeza que você vai entender melhor a lição. Introdução. Nesse trimestre, estudaremos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Então a gente vai ver aí essa luta entre carne e espírito que todo crente passa. E Paulo, ele escreveu na sua epístola aos Gálatas sobre esse tema, né? Ele trata desse assunto na sua epístola, numa parte da sua epístola. Ele fala desse embate existente entre carne e espírito, ele detalha. E esse embate, essa luta, ela começa no momento em que aceitamos a Cristo, no momento em que tomamos uma decisão de viver para Cristo, nós já começamos a viver essa luta entre carne e espírito.
E como podemos vencer essa luta? Muitos se perguntam, porque é o que a gente quer, é o que a gente almeja, né? Vencer a luta entre carne e espírito. É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. É uma dica, né? Começa por aí. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui a palavra de Deus está falando para nós nos encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo vai nos capacitar para viver aí longe das obras da carne e praticar as obras do Espírito. Se permitirmos que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo. Então a gente tem que permitir que o Espírito Santo domine todo o nosso ser. Aí sim, nós vamos produzir o fruto do Espírito, que é alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade, generosidade, mansidão, paciência e paz. Então a gente tem aqui o fruto do Espírito. É interessante que a passagem não fala os frutos, fala o fruto. Eu imagino, eu não sei se foi algum erro de grafia ou se realmente o apóstolo Paulo estava querendo dizer que é um fruto só. Eu prefiro entender assim, que ele quis dizer que é um fruto só. E esse fruto ele tem várias partes, é como se fosse uma tanja, uma tangerina, né? Tem ali vários gomos. Então não tem como você ter só amor e não ter bondade, domínio próprio. Você tem que ter todos, nem que um seja maior do que o outro. Talvez você tenha mais domínio próprio do que mansidão, você tem mais mansidão do que generosidade, mais paz do que paciência, não sei. Talvez você vai ter aí mais um do que outro, mas o cristão ele tem que ter todos. São as virtudes do fruto do Espírito. Tem que ter todas essas virtudes. Primeiro tópico, andar na carne versus andar no Espírito. Vamos entender essa passagem, esse tópico aqui, né? O que significa cada um desses dois. O que é a carne? Primeira coisa, vamos entender o que é a carne. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, dentre outras. Tem aí, o versículo continua, eu coloquei só até aqui. Gálatas 5,19. Aí continua aí o 20 e o 21. E a gente vê aqui uma palavra carne. Carne. De onde veio essa palavra carne? Qual é a origem dela? Né? Do grego, né, carne, o apóstolo Paulo ele se refere aí, sarx, que ele significa que a velha natureza, a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne. Então, a carne, quando o apóstolo Paulo ele escreve sobre carne, ele não está falando da carne de açougue, ou a nossa carne mesmo como pessoa, como ser humano, mas ele está falando da natureza adâmica, a natureza pecaminosa que nós herdamos aí, né, de Adão. Essa natureza pecaminosa que todo homem carrega. Nós nascemos no pecado e vivemos na prática do pecado. Então nós temos a natureza pecaminosa e essa natureza o apóstolo Paulo chama de carne. O aspecto teológico da palavra carne, ela significa fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Então isso significa, né, olhando para o aspecto teológico, para a teologia, quando a gente fala de carne, estamos falando da tendência humana a pecar. O ser humano ele tende a praticar o pecado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne ela tende para aquilo, ela é fraca, ela não segura ali na presença de Deus o tempo todo sozinha. Ela precisa do espírito, então a carne é fraca. A tendência ao pecado sempre vai estar ali e vai sempre nos levar, nos puxar para pecar contra Deus. Como viver em novidade de vida e no poder do Espírito? Então, como que a gente vai conseguir viver? Então, se o ser humano, presta atenção, o ser humano nasceu no pecado. Ele nasceu com a natureza pecaminosa. Ele nasceu com a semente do pecado, com a tendência do pecado. Como é que eu consigo viver em novidade de vida? Como que eu consigo viver no poder do Espírito? Como que eu consigo ter na minha vida o Espírito Santo me capacitando para viver uma vida de santidade? Só tem um caminho, pela fé.
Pela fé nós recebemos Cristo. E quando recebemos Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. A gente começa por aqui. Então, todo cristão, essa aula aqui é uma aula para crente, cristão, quem é salvo e remido no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Você foi salvo, você é salvo. E você se tornou uma nova criatura. Agora você não pode mais viver na prática das obras da carne. Você tem que viver no Espírito. E isso aconteceu mediante a fé. O que é o Espírito? Vamos entender agora o Espírito. Nós já entendemos o que é carne. Entenda muito bem, carne é tendência ao pecado, natureza adâmica, se refere ao velho homem. O homem pecaminoso, aquela velha natureza que nos leva a pecar. Agora, o que é espírito? Espírito, essa palavra espírito, ela vem do grego, pneuma, e ela tem vários significados. Um deles é sopro, pneuma pode ser sopro. Pneuma pode ser também vento. Pneuma pode ser respiração ou pode ser princípio de vida. A gente tem vários significados para essa palavra e ela é a mesma dentro do contexto que a gente vai saber o que ela está se referindo. É a mesma palavra, a mesma origem aí que fala do sopro de Deus, que deu vida ao primeiro homem. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então esse soprou aí é a palavra que também se refere a espírito, ou seja, o homem passou a ter um espírito e ele foi feito alma vivente. Então Deus deu vida através do seu sopro. O significado teológico de espírito diz assim: espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. O ser humano ele tem corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O que a gente precisa entender é que alma e espírito estão juntos. Ali eles não se separam, mas são diferentes. Há uma certa polêmica. Alguns dizem que só existe corpo e alma, e espírito e alma é a mesma coisa. É a dicotomia. Aí outros dizem que o homem natural ele só tem corpo e alma, e quando ele aceita Jesus como Salvador, ele passa a ter espírito, que é o que vai fazer ele puxar. Não é o Espírito Santo, ainda não. É um espírito humano mesmo, que vai puxar ele para Deus. Então o espírito é a parte humana que nos leva a buscar a Deus. Isso é uma outra teoria que diz que o espírito só passa a ter depois que o homem aceita Cristo como Salvador. Tem a teoria mais aceita, que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Qualquer um, o salvo e o não salvo. Todos dois têm corpo, alma e espírito. Entendendo que espírito aí é a tendência do homem de buscar a Deus. Quando o homem ele é um ímpio, ele vive no pecado, o espírito dele está morto, o espírito está fraco, o espírito dele está longe de Deus. Mas quando o homem ele aceita a Jesus como Salvador, aí sim o seu espírito começa a de fato fazer o seu papel. O papel que é estar próximo de Deus. Então o homem tem que ter corpo, alma e espírito. O ser humano ele só é ser humano se ele tiver corpo, alma e espírito. É a tricotomia. Então eu acredito na tricotomia, que o ser humano tem que ser corpo, alma e espírito. Por isso que tem que ter a ressurreição, porque quando nós morremos, o corpo se separa da alma e do espírito. E aí nós precisamos retornar para nos tornar um ser humano novamente e morar no céu e usufruir de tudo no céu por completo. Viver como um ser humano completo, corpo, alma e espírito. E a alma? Qual é o papel da alma? A alma ela está relacionada à nossa vontade, ao nosso gosto, a tudo que você gosta, que você faz, a vontade humana está relacionado à alma e não ao espírito. O espírito é a sua tendência de buscar a Deus. Continuando aqui, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui a gente tem duas vezes a palavra espírito. E se olhar no original grego, é a mesma palavra, até a mesma raiz. Pneuma. Só que essa primeira se refere a Deus. Está falando que Deus é espírito, está chamando Deus de espírito. E
aqui na frente, adora em espírito e em verdade, se refere ao homem. O homem adorar Deus com seu espírito, com tudo que ele tem de melhor para ser entregue a Deus. Isso é adorar em espírito, é dar o seu melhor, que o teu espírito por completo esteja voltado para Deus. O Espírito Santo, eu vou falar aqui um pouco do Espírito Santo. Também usa-se a palavra pneuma para se referir ao Espírito Santo e diz assim, e Jesus, uma passagem aqui, né, que a gente precisa entender um pouco sobre o Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, ele foi levado pelo Espírito, pelo próprio Espírito Santo. E aqui em Hebreus 3,7 diz assim, portanto, como se diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, ou seja, como se diz o Espírito Santo. Então, na primeira, aqui no primeiro versículo, a gente vê que o Espírito ele levou Jesus ao deserto. E aqui a gente vê que o Espírito fala, ele diz, ou, né, portanto, como diz o Espírito, ele fala. Então, a gente só vai concluir aqui que o Espírito ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, a Trindade ela é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é uma força ativa, como alguns dizem por aí. Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele leva, ele fala, ele sente. Tudo isso a gente vê na Bíblia se referindo ao Espírito Santo. Andar na carne versus andar no Espírito. Vamos entender agora o que realmente o apóstolo Paulo quis dizer com isso. Né? Significa o que? Andar na carne e andar no Espírito. Paulo ele faz várias advertências. Em Romanos 8,8 tem uma. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive uma vida dominada pela carne tem uma vida dominada pelo pecado. Viver segundo a carne, viver dominado pelo pecado e não pode agradar a Deus. Não tem como uma pessoa que vive na carne, que é dominado pelo pecado, agradar a Deus. É impossível. Né? Então, nós não podemos fazer isso. E andar na carne significa o quê? Morte espiritual. Se eu estou morto espiritualmente, como que eu agrado a Deus? E morte física. Né? A morte física ela vai vir, ela vai acontecer e tem também a morte eterna. Né? Ou seja, os ímpios eles serão lançados no lago de fogo e sofrerão eternamente. Então, andar na carne significa isso. Você começa com a morte espiritual e no final você tem a morte eterna. Andar no Espírito é o contrário. Você tem felicidade, alegria, você tem o fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade, benignidade, amor, mansidão, temperança. Você vive feliz, você tem paz, paz com Deus. E, por fim, você terá a vida eterna. Então, aí está a diferença entre aquele que anda na carne e aquele que anda no Espírito. O que anda na carne é morto, está morto em delitos e pecados. Já o que anda no Espírito tem vida e vida com abundância. Andai em Espírito. Ou seja, resumindo, andai em Espírito. E quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Não tem outro, somente o Espírito Santo que vai nos conduzir a viver uma vida de santidade. Então, se eu quero andar no Espírito, entenda, andar no Espírito, eu vou contar com a ajuda do Espírito Santo, que aí sim eu vou viver no Espírito e desfrutar do melhor e ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. O que realmente significa andar no Espírito? Olha só, obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Quando eu consigo ter vitória sobre essas coisas, eu estou andando no Espírito, desenvolver o fruto do Espírito. Eu preciso desenvolver na minha vida o fruto do Espírito Santo, porque tem a ver aqui com o meu crescimento espiritual, como que eu me relaciono com Deus e como que eu me relaciono com o próximo. Eu tenho que ter mansidão, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter paz, longanimidade, bondade. Eu tenho que ter o fruto do Espírito na minha vida, para que eu possa, assim, de fato, crescer na vida espiritual. E outra coisa, jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos. Tem gente que acha que não precisa do Espírito Santo. Tem gente que acha que consegue ter uma vida de santidade sem contar com a ajuda do Espírito Santo.
É como se você estivesse pegando um atalho, mas de fato isso não acontece. É um caminho que não vai te levar, né, para algo bom. O caminho, olhando para essa figura, né, o caminho talvez pode parecer ruim, pode parecer difícil, mas é o caminho certo, né? A porta continua estreita. Não, né, ela não passou por reforma, o caminho ainda é difícil. Então tente fazer sozinho, você não vai conseguir. Tem até um hino, né, que fala assim: renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Então você vai viver a vida cristã da forma correta se você se render ao Espírito Santo. Se você se render, se entregar ao Espírito Santo, aí sim você vai ter uma vida cristã correta. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Aqui nós temos que as obras da carne listadas aqui. Então tá lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, enfim, várias coisas. E o Espírito Santo, ele tem que ter o controle. Porque quando ele tem o controle, ele nos dá força. E só com a força do Espírito Santo é que nós temos capacidade de opor às obras da carne. Porém, infelizmente, muitos ainda querem viver na carne. Olha só aqui exemplo de 1 Coríntios 3,3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha só, a igreja lá de Corinto tinham várias pessoas que eram carnais ainda, né? Então viviam que na carne e não tinha força para se opor às coisas da carne, né? Mas por quê? Porque ainda não tinha aí o Espírito Santo, não tinha o fruto do Espírito. Segundo tópico, obras da carne, um convite ao pecado. Vamos lá. Cobiça. Primeira. Aqui a gente vai falar, não vamos falar de todas as obras da carne, mas vamos falar aqui de duas, principalmente, né, de uma, né, principalmente, que é a cobiça, né? Como resistir às obras da carne? É assim, ande no Espírito, é muito fácil, né? Ande no Espírito. Para você resistir às obras da carne, não tem outro segredo. Temos que andar no Espírito e somente no Espírito que nós podemos glorificar o Senhor. Não tem como eu glorificar a Deus, eu servir a Deus, exaltar a Deus na carne. Eu tenho que estar no Espírito, eu tenho que buscar o Espírito. Só assim eu vou conseguir aí não praticar as obras da carne e adorar a Deus. Ou seja, deixar de lado as obras da carne e adorar a Deus, glorificar a Deus. Aí sim eu vou viver no Espírito. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que ter o controle da nossa vida. É ele que nos guia, que nos diz o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Se você não é controlado pelo Espírito Santo, provavelmente você vive na carne e não no Espírito. A natureza pecaminosa que há em nós, a carne, né, que a gente fala que é a natureza pecaminosa, ela nos incentiva a viver em concupiscência, ela nos incentiva a viver em luxúria, nos incentiva a viver em paixões impuras, nos incentiva a viver desejos descontrolados. E tudo isso aqui pode ser controlado se nós vivermos no Espírito. Mas a natureza pecaminosa ela vai sempre estar nos incentivando a praticar esses pecados. Ela sempre vai estar nos empurrando para o lado pecaminoso. Então, se você der lugar à carne, com certeza você vai pecar. Olha só Eva, o exemplo de Eva. Né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha só, e viu, e agradável aos olhos. Ela achou agradável, ela desejou ali com os seus olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ela vê ali
algo desejável. Ela cobiçou aquele fruto e por isso ela pecou. Acã, a cobiça de Acã, né, diz assim: e quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Josué 7:21. Então Josué falou para ninguém pegar nada lá de Jericó. Eles iam destruir a cidade e não era para pegar os despojos de guerra. E Acã desobedeceu e por causa disso eles perderam uma batalha. E aí foi investigar e descobriu que foi a cobiça de Acã. Ele não precisava disso, mas ele cobiçou. Ele fala assim: cobicei-os e tomei-os. Ou seja, ele cobiçou. Uma coisa é você cobiçar. Outra coisa diferente é você ir lá e tomar. Então ele cometeu 2 pecados. Ele cobiçou e tomou. Ele pegou aquilo. Só a cobiça já seria um pecado. E qual é o conselho bíblico para isso? Não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Nós já somos regenerados, já temos o Espírito Santo na nossa vida. Então a gente não tem que dar lugar à carne. Diz assim, Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então tem uma oposição de Espírito e carne. Porém, nós temos que entender que nós somos espirituais e não carnais. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus. Isso sempre vai acontecer. Sempre será contrário à vontade de Deus. Porque Deus não quer que nós vivamos na carne. Ele quer que nós vivamos no Espírito. E a carne sempre vai nos afastar de Deus, enquanto o Espírito vai nos ligar a Deus, nos unir a Deus. A oposição da carne. Primeiro, esse segundo tópico, a oposição da carne. O desejo do Espírito. Vou falar aqui primeiro do desejo do Espírito. Qual é o desejo do Espírito? Orar, jejuar, ler a Bíblia. Ou seja, se você for buscar no seu Espírito o que é bom para você, é isso aqui. Você vai sentir o desejo. Quando você dá lugar à carne, o que vai ter lá? Ver televisão, ficar no conforto, comer bem. Você quer ter o seu conforto. E se você imagina naquele dia que você está ali no seu conforto e você pensa, tenho que orar, eu tenho que tirar um momento de oração. Mas você não levanta, você continua ali. Porque é bom você estar no seu conforto, você está confortável. Só que ali você está dando lugar à carne. Quando você, de imediato, já vai orar, já vai ler a Bíblia, você vê que aquilo que realmente é bom, orar e ler a Bíblia que realmente é bom. Eu desafio você a fazer isso. Tome uma decisão na sua vida e comece a tirar um tempo do seu dia para orar. Comece a tirar um tempo do seu dia para ler a Bíblia. Eu aconselho isso pela manhã. Levante um pouco mais cedo. Tira um momento para orar e ler a Bíblia. Tira um momento para buscar a Deus. Procure passar o seu dia na presença de Deus. Procure passar o seu dia ouvindo um hino, procurando ler uma passagem bíblica aqui e acolá. Procure viver ali o dia inteiro na presença de Deus, que você vai ver que é diferente, é muito melhor. Você começa a dar aqui lugar ao Espírito. O Espírito Santo, ele começa a te incentivar a buscar mais. Você quer orar mais, você quer jejuar mais, você quer ler mais da palavra de Deus. Então é isso que vai acontecer. Dê lugar ao Espírito, porque se você der lugar à carne, é outra coisa totalmente diferente. Então cuidado, a oposição da carne contra o Espírito é algo contínuo. Sempre vai estar acontecendo essa oposição. Mas seja cheio do Espírito Santo. É a ordem que nós temos aqui. Seja cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes eu ficava me perguntando, tentando imaginar o que é realmente ser cheio. Será que ser cheio, eu ficava imaginando um copo sendo cheio de água. A gente vê muita imagem assim. Eu até evitei colocar essa imagem aqui. Porque o que é ser cheio? Será que o Espírito Santo vai se derramando sobre mim e vai me enchendo? Bem, isso não é tão visual assim. Talvez
serve para a gente visualizar, mas não é tão prático, vamos colocar dizendo. Talvez serve para a gente visualizar, ter uma visão, mas ser prático não. Na prática, ser cheio do Espírito Santo é você ter intimidade com o Espírito Santo. É isso que é ser cheio. É você conversar com o Espírito Santo. É você saber que ele está dentro de você, que ele está te guiando. É você estar próximo dele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não imagine que o Espírito Santo vai sendo derramado aos poucos, sendo derramado na sua vida, e aí você está pouco cheio, muito cheio, não sei, né? Mas não é bem assim, né? É você ter intimidade, você está próximo, você está orando, lendo a Bíblia, aí sim você está cheio do Espírito Santo. Viver na carne, nós temos aí duas opções, viver na carne ou viver no Espírito. Eu cheguei aqui na revista e eu não concordei muito com isso. Ele fala que o crente pode escolher viver na carne ou viver no Espírito. Ele fala assim, para o crente existem duas maneiras pelas quais ele pode viver, na carne ou no Espírito. Só que eu não concordo com isso. Eu não concordo com o escritor da revista nesse sentido, porque eu não acho que o crente tem duas maneiras de viver. O crente só tem uma maneira de viver. E essa única maneira que ele tem de viver é no Espírito. Porque se ele vive na carne, ele não é salvo. Viver na carne, uma coisa é você pecar ocasionalmente. Outra coisa totalmente diferente é você viver no pecado. Se você vive na carne, qual é o resultado disso? Morte. Morte espiritual, morte física, morte eterna. É só isso que vai ter na sua vida. Se você viver no Espírito, você vai ter vida com abundância, você vai ter vida eterna. É isso que você vai ter. Então, o cristão, o crente, ele não tem duas opções, ele só tem uma opção, viver no Espírito. A outra não existe. Esquece essa aí de viver na carne. O crente só tem a opção de viver no Espírito. É a única opção que ele tem. Se ele está vivendo na carne, ele está vivendo de forma errada e ele está caminhando para a morte. Terceiro tópico, fruto do Espírito, um chamado para a santidade. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Nós temos hábitos. O que é um hábito? Um hábito, se você ler um livro chamado O Poder do Hábito, você vai entender isso bem, né? Mas o hábito é quando você tem uma deixa, um estalo, né? Assim, um estalo, e aí você realiza uma rotina e depois você tem uma recompensa. Então, o que são hábitos? No caso, relacionados ao fruto do Espírito, né? A mansidão. De repente acontece uma situação, um exemplo, né? Acontece uma situação que é para te irritar. A situação é para te irritar. Mas aí, isso é o quê? É um estalo. Quando esse fato acontece, você dá aquele estalo. Eu tenho que ser manso. Aí você faz o quê? A rotina. Você trata aquilo com mansidão. Você não se irrita. E aí vem a recompensa depois, que você se sente bem, porque você está vivendo no Espírito. Você agiu ali com o fruto do Espírito. E assim vai. Né? Se alguém te faz um mal, vem o quê? Um estalo, você fala, tenho que tratar com amor. E aí vem a recompensa, depois de você falar assim, nossa, tratei o mal com o bem. Isso é o fruto do Espírito. E assim vai. É o loop do hábito. Né? Nós temos que... os estalos, a deixa, aquilo que faz a gente ter a rotina, geralmente são coisas contrárias quando se trata do fruto do Espírito. É contrário àquilo que a gente poderia fazer. Se alguém te tratar mal, você deveria ter o quê? Tratar mal de volta, com ódio. Se a situação vem fazer você ficar bravo, você fica manso. É o contrário. Então, é isso, né? Tá aí o resultado de uma vida em comunhão, de comunhão com Deus. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, os hábitos dela são diferentes dos hábitos de quando ela vivia no mundo. Né? O fruto do Espírito, só concluindo aqui, né? Voltando aqui esse slide, o fruto é entender aqui que quando você tem comunhão com Deus, eu vou falar mais na frente disso, você desenvolve o fruto do Espírito. Agora o que a gente precisa entender é a diferença entre fruto do Espírito e dons do Espírito. Tem gente que acha que o crescimento espiritual de alguém está nos dons espirituais que ela tem. Falar em línguas estranhas, profetizar, cura, isso e aquilo. Mas não é. Né? Os dons espirituais eles têm um propósito diferente.
do fruto do Espírito. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual vem pelo fruto do Espírito. Aqui em Romanos 6,22 diz assim, ó, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, o fruto está relacionado à santificação, que é o crescimento do crente. Ele é contínuo e é individual. O fruto do Espírito ele age individualmente, é para cada um separado. Já os dons do Espírito, né, 1 Coríntios 14,12 diz assim, ó, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Né? Os dons espirituais é para a edificação da igreja e não edificação pessoal. Se você tem um dom espiritual, esse não é para a sua edificação, mas é para a edificação da igreja. Então ele é pontual, ele é naquele momento. Deus te deu o dom de cura. Você não vai desenvolvendo o dom de cura com o tempo. Não, você tem o dom de cura ou você não tem. Né? Ou você fala em línguas ou você não fala. Você não está aprendendo a falar em línguas. Ou você profetiza ou você não profetiza. Um dos dois. É algo pontual. Ou é ou não é. Já o fruto do Espírito, não. Ele é contínuo. Talvez hoje o teu amor é pequeno. Com o passar do tempo você vai aprendendo a amar mais. E amar mais. E amar mais. Talvez você não é uma pessoa tão mansa. Mas com o passar do tempo você vai aprendendo a ser mais manso. E assim você vai aumentando a sua mansidão. Você vai aumentando o seu domínio próprio. E isso é fruto do Espírito. Mas dom, não. Você não desenvolve o dom da cura. Ele existe ou ele não existe. Ele não é para edificação pessoal, mas para edificação da igreja como um todo. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Não tem como você desenvolver o fruto do Espírito se você está longe de Deus. Você tem que estar próximo de Deus, viver ali em comunhão e santidade. Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Antes de aceitar a Cristo, nós praticamos as obras da carne. Tá aí, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, homicídios, bebedices. Depois que aceitamos o sacrifício de Cristo, temos o que? O fruto do Espírito. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, é uma coisa oposta à outra. Não tem como você viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Não tem como você ser salvo e viver na carne. Não existe isso. Não tem duas opções. Você tem que viver no Espírito. Você pode não ter o fruto do Espírito desenvolvido como um todo, 100%, uma pessoa 100% caridosa, 100% de gozo, de paz, de longanimidade. Não. Você não precisa ter 100%, mas você tem que ter alguma coisa. E aí, com o tempo, ir desenvolvendo. O arrependimento, ele serve o quê? Para produzir frutos. João Batista já falava lá, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento genuíno vem acompanhado de frutos. E o que são os frutos? São as nossas ações, as nossas atitudes. Isso prova que nós somos salvos de verdade. Como se conhece uma árvore? Por exemplo, que árvore é essa? Você pode olhar para essa árvore, talvez um especialista, possa olhar e falar, não, eu conheço essa árvore, eu sei qual é ela. Mas eu falo que se eu conheço essa árvore, mas porque eu peguei a imagem lá na internet e coloquei aqui. Mas se me mostrasse essa imagem, eu ia ficar na dúvida de que árvore seria. Sem frutos fica difícil um pouco, Ou seja, olhar para ela e não ver nenhum fruto, fica difícil eu identificar. Mas se eu olhar agora com fruto, isso aí é uma mangueira ou um pé de manga, como se fala aqui na minha região. Ou seja, olhando para o fruto, eu conheço a árvore. Da mesma forma somos nós. O verdadeiro crente ele é conhecido por seu caráter e suas ações. Olhando para o fruto que você produz é que se conhece quem você é de verdade. Santidade que o Espírito Santo gera em nós. Vamos falar um pouco agora de santidade. Primeiro, tudo que a gente estudou até agora, qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o principal objetivo? Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só o objetivo. Nós temos que nos desenvolver a ponto de chegarmos a ser parecidos com Cristo. É algo que é complicado de se fazer. Mas tem como? Tem. Se a Bíblia fala, tem como. Parecer com Cristo não é fácil. E o que eu tenho que fazer? Bem, a gente já falou, orar, jejuar e ler a palavra. Faça isso.
Coloque-se na presença de Deus que você vai crescer na vida espiritual. Falar um pouco de santificação, né? O crente, ele passa por um processo de santificação dividido em 3 partes: posicional, progressivo e final. Não 3 partes, mas 3 tipos diferentes de santificação. Santificar significa separar. No Antigo Testamento, quando alguma coisa, ou alguém, ou um objeto era santificado a Deus, significava que ele era separado para ser usado somente para Deus, para a obra de Deus. Primeiro, santificação posicional. Por meio da fé, nós aceitamos a Cristo. Nossos pecados são perdoados. Recebemos o perdão divino e nos tornamos uma nova criatura. Isso é o quê? Uma posição. Eu estou na posição de separado para Deus, por meio da fé em Cristo. Quando isso acontece, a natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós. Olha só, a natureza da carne, ela não domina. Ela ainda existe, ela ainda está lá, sim, mas ela domina? Não. Ela não domina. E agora nós desfrutamos de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. Agora sim, nós vamos desfrutar de uma posição diferente, porque nós somos separados, santificados. É uma santificação posicional. Diante de Deus, agora nós somos santos, separados para Ele. Santificação progressiva. A progressiva é aquela que começa na conversão, quando você começa a melhorar. Antes você tinha velhos hábitos, as obras da carne. Agora você vai ter novos hábitos, que é o fruto do Espírito. E essa santificação ela é progressiva e ela termina na morte do cristão. Ninguém vai santificar a ponto de chegar assim num estágio que não tem mais o que fazer. Aqui eu já cheguei no máximo da minha santificação. Ela termina na morte. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, mas não é qualquer graça e não é qualquer conhecimento. É na graça e no conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso é santificação. E a santificação final, ela é o mesmo que glorificação. Ela começa o quê? No túmulo, né? Porque a gente vai ser o quê? Arrebatado, iremos ressuscitar. Os mortos ressuscitarão primeiros e os que ficaram vivos serão levados. E aí sim, nós chegaremos lá no céu e aí teremos um corpo glorioso. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3,2. Ou seja, nós estaremos libertos aqui da presença do pecado. A santificação progressiva, ela fala da libertação do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Na glorificação, nós somos libertos o quê? Da presença. Não tem mais pecado. Estaremos lá no céu, em um corpo glorioso, sem nenhum pecado. É isso. Conclusão aqui, a gente encerra essa aula aqui agora, né? Para vencermos o conflito existente entre a carne e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar nossa carne com suas paixões e concupiscência. Crucificar a carne. É isso que temos que fazer. Permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Viva no Espírito. Permita que o Espírito Santo te guie e controle os seus desejos. Porque nós temos que mostrar, evidenciar o fruto. Não é falar assim, eu tenho o fruto do Espírito Santo, mas eu guardo para mim. Não existe isso. Você só tem o fruto se você mostra diante da situação. Só vou saber se você é manso ou se chegar numa situação que você tem que ficar irritado. Só vou saber que você tem amor numa situação que vai te causar ódio. E aí você vai mostrar o amor. Ele tem que ser evidenciado. Ele não é algo incubado, escondido, que você desenvolve sozinho ali para você. Não, você tem que mostrar isso para o mundo. Mostrar o fruto do Espírito na sua vida espiritual como um todo. Aqui as perguntas da lição. Bibliografia recomendada. Recomendo aqui 4 livros. O primeiro é o livro da lição, né? O livro básico, aí, o texto, o livro de apoio, né? A palavra que eu estava procurando, o livro de apoio da lição. O segundo livro é um livro que eu já li. É um livro que fala o resto do Evangelho. Esse livro ele defende a ideia de que o cristão não tem 2 naturezas, uma carnal e uma espiritual. Ele defende a ideia que o cristão só tem uma natureza, a espiritual. E ele tem que entender isso. É muito bom esse livro, eu recomendo você ler. Livro que eu li mesmo e eu gostei e recomendo. E tem aqui 2 livros indicados pela revista. Um que fala o fruto do Espírito,
que é o tema da lição como um todo, do pastor Antônio Gilberto, e o outro que fala um comentário de Gálatas, porque nós vamos explorar bastante essa epístola aqui. Se você puder comprar esse comentário, compre, se não, compre um outro qualquer, mas compre um comentário de Gálatas para que você fique aí, né, com conhecimento profundo acerca do assunto dessa lição, dessa revista. Aqui eu encerro, entra aí no ebdenfoco.com, se inscreva no canal, curta a página no Facebook, baixe o slide, use na sua igreja, faça a assinatura e Deus vai lhe abençoar ricamente.